Esse vídeo faz parte da série Outros Evangelhos. Nós começamos essa série falando sobre o texto de Gálatas 1, do 6 a 8, onde Paulo diz que, ainda que se um anjo ou ele mesmo ou outra pessoa pregar um outro evangelho que não fosse aquele que ele já tinha anunciado, o evangelho de Jesus Cristo, seja considerado anátema, maldito, né? E nesse tempo em que nós estamos vivendo, o tempo de apostasia, conforme descrito em 1 Timóteo 4, versículo 1, muitas teorias, muitas teologias, muitas subinterpretações da palavra de Deus têm sido divulgada, têm sido disseminada, tanto pela mídia, rádio, televisão, internet, contaminando a fé daqueles que querem de fato seguir a Cristo. A palavra de Deus, ela é fiel, única e verdadeira. Ela não tem particular interpretação, como disse o apóstolo Pedro. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a teologia da prosperidade. Não precisamos citar nomes, nem dar um histórico sobre esse tema, sobre essa teologia. Não precisamos citar nem mesmo denominações, mas podemos identificar essa teologia como um ensinamento que enfatiza as coisas materiais, que enfatiza conquistas materiais, a prosperidade financeira de uma forma completamente distorcida, na qual a palavra de Deus nos orienta, nos ensina na verdade. A teologia da prosperidade tem sido o norte de muitas igrejas e tem contaminado a fé de muitos irmãos em Cristo, distorcendo a visão do Evangelho. Eu quero ler sobre esse tema a primeira carta de Timóteo, no capítulo 6. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, diz a palavra de Deus, né? E quando a gente apresenta o argumento bíblico, apresenta a verdade bíblica, não há espaço para outras interpretações, para outros sentidos e para outras invenções. 1 Timóteo, no capítulo de número 6, a partir do versículo 3 diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha o que ele fala aqui: cuidando que a piedade seja causa de ganho, né? Vamos mais à frente. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, ou seja, satisfeitos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Paulo fala para Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Vamos destacar duas coisas aqui interessantes. A piedade com contentamento, né? A felicidade do cristão com aquilo que Deus provê e com aquilo que Deus supre na vida dele. Versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Agora, uma coisa mais direta, uma palavra mais direta: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Irmãos, queridos
que me assistem aqui nesse canal. O desejo de ser rico, ele é um embaraço, ele conduz ao pecado. A vida do cristão, ela não é norteada por tal desejo, por tal ganância, por tal propósito de vida. Nós não vamos perder tempo aqui enfatizando líderes e denominações. Eu quero apenas, nesse vídeo, mostrar, né, qual é a opinião da Bíblia Sagrada acerca da prosperidade, acerca das coisas materiais. Eu quero aqui abrir mais um texto que está em 2 Pedro, que também vai falar algo até mais direto sobre esse assunto. Eu poderia até citar de cabeça, mas eu prefiro ler, que está lá em 2 Pedro capítulo 2, um capítulo que Pedro fala dos falsos mestres, né? E ele diz no versículo 2: e muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza, né, farão de vós negócio com palavra fingida. Hoje nós vemos um grande comércio da fé. É Bíblia de R$900, é a rosa ungida, né? É o saquinho de cimento e vários outros simbolismos, onde tudo é vendido dentro da casa de Deus. Queridos, isso aí é algo que até está se tornando muito comum, mas pior do que isso é aquele evangelho cuja mensagem, toda mensagem, é para massagear o seu ego. Parece uma palestra motivacional de empresa. A mensagem é ensinando a pessoa a conquistar, a pessoa a prosperar, a pessoa a subir na vida. Queridos, esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia de salvação, é o preço que já foi pago, né? Deus, ele pode ter um propósito de enriquecer um crente ou outro individualmente, mas, para tanto, é necessário que o coração desse irmão, dessa irmã, cujo Deus tem esse propósito, esteja preparado para compartilhar, né? A Bíblia fala em Tiago, né? Nós vamos sempre através da Bíblia, no capítulo 5, versículo 1, olha que a Bíblia fala: eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, e cevaste o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, ele não vos resistiu. Queridos, Deus até pode ter um propósito, né? Mas a regra geral do Evangelho não é essa. A igreja primitiva, ela vivia tudo em comum. Quem tinha muito, dava o que tinha, para aquele que não tinha, pudesse ter também o seu sustento, né, diário. A comunidade cristã, né, vivida na igreja primitiva, ela não tinha alguém que tinha mais, outros que tinham menos, né? É claro que hoje, na nossa sociedade, a gente não consegue viver nesse estilo de vida, mas se Deus te agraciou materialmente, compartilhe, invista na obra de Deus, não entesoure para esta terra. Lembra daquela parábola, né, aquele rico que juntou, né, em celeiros, e alguém disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que dirás? E a Bíblia também fala, o apóstolo Paulo diz que os que foram chamados, os que receberam o Evangelho, receberam a fé de bom grado, não foram muitos ricos, mas foram pessoas simples, pessoas humildes, pessoas pobres, cujo coração está mais quebrantado ao Senhor.
Lembra da parábola do rico e do pobre em Lucas capítulo 16? Jesus, numa parábola, ele faz uma alusão a um rico que confiava nas suas riquezas. E o mendigo Lázaro, né, estava salvo. Não que a pobreza seja um fator de salvação, mas quando nós aprendemos a depender de Deus, né, nós não dependemos na força do nosso braço, muito menos nas riquezas. Em Filipenses 4, 13 e 14, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas nos versículos anteriores, ele diz que aprendeu a ter muito ou a ter pouco. Essa teologia ensina que quando você é pobre, você está em pecado. Essa teologia ensina que se você não tem um carro do ano, se você não troca o teu carro sempre, você é um crente amaldiçoado, um cristão amaldiçoado. Se você não tem uma casa boa, se você não tem sucesso profissional, se você não for algum empresário bem sucedido ou coisa do tipo, quer dizer que você não tem fé. Queridos, a teologia da prosperidade, ela teve o seu auge nos Estados Unidos, também no Brasil e em outros países do Ocidente. Mas a cada dia que passa, diante de muitas crises do mundo, o próprio Deus tem se encarregado de revelar o quão grande é esse engano. Não deseje ser rico, não deseje as riquezas dessa terra. Pelo contrário, ajuntem tesouros no céu. Assim é a nossa casa, é a morada celestial. Enquanto estivermos aqui, irmãos, que a nossa vida tenha o propósito de pregar o Evangelho, de investir o que temos, tanto materialmente, como o nosso tempo e a nossa saúde, na expansão do Evangelho do Reino. Jesus nunca ensinou a teologia da prosperidade. Por mais que no Antigo Testamento pudéssemos encontrar diversos textos que falam de riquezas, que falam de prosperidade, mas não podemos ignorar que no Antigo Testamento o alvo era o fortalecimento da nação de Israel, para que as profecias futuras, até mesmo a profecia acerca do Messias, pudesse se cumprir. Queridos, não vamos entrar em muitos detalhes aqui. Apenas um texto, apenas 1 Timóteo 6, versículo 7, 8 e 9, já é o suficiente para que você entenda que a teologia da prosperidade é mais uma doutrina, mais um ensinamento de demônio, no qual Satanás inventou para distorcer a fé e apontar, o propósito e definir o propósito do coração dos crentes para os alvos, para os propósitos terrenos e não os propósitos celestiais. Jesus cuida de nós. Não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Ele manda que a gente olhe para os campos dos lírios e os pássaros que voam. Ele cuida de você, ele cuida de mim. Nada há de faltar. A Bíblia diz que nunca se viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Por mais dificuldade que você tenha, Jesus sempre vai cuidar de você. Não é que você não tenha um carro do ano, não é que você não vista belas roupas, que você esteja em pecado. Não, nada disso, nada disso. O pecado é colocar e desejar as riquezas, e colocar as riquezas, as coisas materiais, no lugar de Deus. Eu quero encerrar citando Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que o propósito do meu coração e do seu coração seja buscar o reino de Deus, seja buscar expandir o reino de Deus, enquanto ainda há tempo, porque a nossa casa celestial, o reino a qual nós pertencemos, não é desse mundo. Eu sou o pastor Luiz, da Igreja Antioquia, congregação de Realengo, no Rio de Janeiro. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque é por causa dela, é por ela que nós vamos alcançar a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.